Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Aqui é o professor Tiago Luiz. Vamos então agora para a nossa aula sobre propriedades dos logaritmos. Bem, os logaritmos eles têm essas propriedades aqui, né? Vamos explicar aqui cada uma delas agora. Então, quando você tem o log de A vezes C na base B, então o log de uma multiplicação, ele pode ser separado na soma de dois logs, o log de A mais o log de C. Tá? Segunda propriedade, quando você tem um log de uma divisão, né? Então, log de A dividido por C, né? Ou A sobre C. A gente pode separar isso na subtração de dois logaritmos, né? Log de A menos o log de C. Então, é o log do que estiver em cima da fração menos o log do que estiver embaixo da fração. Ok? Repare que nessas duas primeiras propriedades, a gente está mantendo a base B, né? A mesma base B. Tanto quando você transforma a multiplicação numa soma de dois logs, né? Os dois estão na mesma base que estava a multiplicação aqui, né? O log da multiplicação. E a subtração de dois logs também na mesma base B, a mesma base que estava ali o log de uma divisão. Terceira propriedade é quando você tem um expoente no logaritmando. Então, log de A elevado a C na base B, você pode pegar esse expoente C e jogar aqui para fora do log. Ele vira um número multiplicando aqui fora. Então, vai ficar C vezes o log de A na base B. Vamos lá, tem mais propriedades por aqui. A próxima propriedade é essa aqui. Quando você tem um expoente aqui na base do log, a base tem um expoente aqui. Aí, esse expoente aqui ele pode sair também, mas ele vai sair invertido. Tá? Ele vai sair como 1 sobre C. Né? A gente inverte e coloca como um número aqui multiplicando também, só que invertido. Então, fica 1 sobre C vezes o log de A na base B. Próxima propriedade, log de A na base B vezes o log de B na base A. Então, sempre que você tiver essa situação, né, por exemplo, log de 5 na base 3 vezes o log de 3 na base 5, né, vai dar igual a 1, tá bom? Então, última propriedade, que é a propriedade da mudança de base. Se você tem um log de A na base B, mas você quer mudar a base para uma base C, então você vai escrever como log de A na base C, é a nova base, sobre o log de B na base C, a nova base aí que você quer passar. Então, por exemplo, né, dar um exemplo aqui para ficar mais fácil. Log de 3 na base 2. Aí eu quero passar esse log de 3 na base 2 para a base 5. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o log de 3 na base 5 sobre o log de 2 na base 5. Ok? Então, um exemplo aí dessa propriedade. Vamos então para os exemplos que eu preparei aqui para vocês. Primeiro exemplo é esse aqui, o log de A ao quadrado sobre BC na base 3. Então, repara que você vai ver um expoente aqui. Só que eu não posso usar a terceira propriedade e já botar o expoente aqui para fora, né? Tá certo? Pegar esse expoente e botar aqui para fora direto? Não posso fazer isso, tá? Por quê? Porque esse expoente aqui não é o expoente do logaritmando inteiro, né? Se esse expoente aqui tivesse do lado de fora do parênteses, aí estaria tudo isso aqui elevado a 2. Aí eu poderia fazer isso, jogar esse 2 aqui para fora do log multiplicando. Só que aqui não, aqui é só o A que está elevado ao quadrado, né? O restante do logaritmando não está. Então, eu vou encarar isso daqui, né? A gente tem que encarar esse logaritmando aqui como log de uma divisão, né? É uma divisão que está aqui no logaritmando. Então, é o log de uma divisão, pode ser separado na subtração de dois logaritmos, né?
Então, é o log do de cima menos o log do de baixo, usando aquela segunda propriedade ali, o log da divisão, né? Ok? Bem, feito isso, agora sim eu posso pegar esse 2 aqui, log de A ao quadrado na base 3, eu vou pegar esse 2 e jogar aqui para fora agora, né? Usar aquela propriedade. Então, vai ficar 2 vezes o log de A na base 3, e esse log de BC aqui, B vezes C, log de uma multiplicação, pode ser transformado na soma de dois logs. Então, vai ficar o log de B na base 3, mais o log de C na base 3, ok? E a gente, repara aqui que eu tive que colocar entre parênteses, né? Essa soma dos logs aqui. Por quê? Porque repara que está subtraindo, né? Aqui em cima está subtraindo o log de B na base C. Desculpa, o log de B vezes C na base 3. Está subtraindo isso aqui. Aí eu peguei e transformei esse log de B vezes C na base 3, eu transformei na soma de dois logs. Só que tem esse sinal, está subtraindo isso aqui. Então, se eu transformei isso aqui na soma de dois logs, vai estar subtraindo isso tudo aqui agora, tá? Então, eu tenho que botar entre parênteses para agrupar uma coisa só. É como se fosse uma coisa só. E, por fim, eu vou eliminar esses parênteses aí, né? Esse sinal de menos que está fora do parênteses vai mudar o sinal dos dois aqui. Então, vai ficar 2 log de A na base 3, menos log de B na base 3, menos o log de C na base 3, ok? Então, usamos as propriedades, né, para desenvolver esse logaritmo aí. Vamos para o próximo exemplo. Vamos lá. Escrevendo na forma de um único logaritmo. Sim, você pode escrever, né, fazer o contrário. Você pode pegar uma expressão onde todos os logaritmos têm a mesma base, né, e usar as propriedades para escrever isso daí como um único logaritmo, né? Escrever na forma de um único logaritmo. Então, vamos ver como é que a gente faz isso, né? A gente pode, primeiramente, pegar esse 2 aqui, esses números que estão multiplicando do lado de fora do log, e fazer o contrário aqui, ó, escrever ele como um expoente aqui dentro, né? Joga ele para dentro do log como um expoente. Então, eu fiz o contrário daquela terceira propriedade, né? Que a gente pega o expoente e joga para fora, multiplicando. Fiz o contrário, joguei o número que está multiplicando aqui para dentro como um expoente. Então, vou fazer isso com esse 2 e com esse 1 meio aqui que está multiplicando, né? Joga para cá, como um expoente. Então, ficou 3 ao quadrado dentro do log, e aqui ficou 16 elevado a 1 meio. Aí lembrar aqui, né? Lembrando que esse expoente fracionário pode ser transformado numa raiz, né? E está aqui a regrinha para fazer isso, está aqui, ó. Quando você tem b elevado a m sobre n, né? Um expoente fracionário, você pode usar essa regrinha para escrever dessa forma aqui, como uma raiz quadrada, né? Uma raiz de índice n de b elevado a m. Então, aqui a gente tem 16 elevado a 1 meio, isso transformado em raiz, vai ficar a raiz quadrada, né, raiz de índice 2, de 16 elevado a 1. Né? Ou seja, a raiz quadrada de 16, que é igual a 4, certo? Então, esse 3 ao quadrado vai dar 9, 3 vezes 3, 9, e a gente ficou nessa situação aqui. Vamos ver o que a gente pode fazer agora. Essa soma de dois logs, agora a gente pode escrever como log de uma multiplicação, certo? Então, em vez de pegar a multiplicação e escrever como a soma de dois logs, a gente está fazendo o contrário. Pega a soma de dois logs e escreve como uma multiplicação dentro do logaritmo, né? Dentro de um único logaritmo. Bem, aí agora a gente tem essa subtração de dois logaritmos, a gente vai agrupar isso daí como o log de uma divisão, certo? Então, a gente fez aqui 10 vezes 9 é igual a 90, então log de 90 na base 2, menos log de 4 na base 2, agora a gente vai agrupar isso aqui e juntar como um log, um único logaritmo de uma divisão dentro do log, certo? E aí 90 dividido por 4, faz a conta, vai dar log de
22,5 na base 2, ok? Então, a gente usou as propriedades aí, nesse caso, para escrever aquela expressão toda ali, né, como um único logaritmo, tá certo? Então, a gente usou, ficar claro, né, que a gente usou as propriedades ao contrário, certo? Quando a gente tinha a subtração de dois logs, a gente escreveu como o log de uma divisão, né? Então, soma de dois logs, log de uma multiplicação. Então, a gente fez o contrário aí. Vamos para o próximo exemplo, então. Vamos aqui. Então, para esse próximo exemplo, a gente vai usar esses valores aproximados aí. O log de 2 igual a 0,3, log de 3, 0,5 e o log de 13, 1,1. Então, vamos calcular o log de 39, usando essas informações aí que eu dei na questão. Então, o log de 39 vai ser o quê? O log de 3 vezes 13, fatorando o 39, né? O 39, né, a gente fatora ele, né? Lembrando aqui, pega o 39 e vai dividindo pelos números que der para dividir, né? Dividido por 3 vai dar 13. 13 é primo, só dá para dividir por ele mesmo, né? Então, dividido por 13 vai dar 1. Deu 1, então 39 é igual a 3 vezes 13. Então, log de uma multiplicação pode ser separado na soma de dois logaritmos. Log de 3 mais log de 13. Aí agora sim, né, usou a propriedade, separou os logs, agora é só substituir os valores. Log de 3 é 0,5, log de 13 é 1,1 aproximadamente, né? E somou aqui, deu 1,6. Ok? Usamos as propriedades para calcular o log de 39 a partir desses outros logaritmos aqui que a gente tinha informação. Agora vamos para a letra B, log da raiz cúbica de 6,5. Bem, a raiz cúbica, né? Lembrando aqui, novamente a gente vai usar aquela regrinha aqui para transformar a raiz num expoente fracionário, né? Agora o contrário. Então, a raiz cúbica de 6,5, 6,5 é como se tivesse elevado a 1, né? O valor do m aqui, b elevado a m, né? 6,5 elevado a 1. Então, vai ficar 6,5 elevado a 1 terço, né? M sobre n vai ficar 1 terço. Bem, esse 1 terço aqui é um expoente, pode ser jogado aqui para fora do log, como um número, vira um número multiplicando aqui. Então, 1 terço vezes o log de 6,5. Bem, esse 6,5 agora, eu vou tentar transformar ele numa fração, né? Porque eu só tenho essas informações aqui, o log de 2, log de 3 e o log de 13. Eu tenho que tentar fazer aparecer esses números aí, então, né? Então, vamos lá. Log de 6,5 vai ficar o log de 65 sobre 10. Né? Transformei numa fração. Então, vai ficar 1 terço vezes o log de 13 sobre 2. Simplificando a fração, dividindo por 5, vai dar 13 sobre 2. E aí, eu vou usar a propriedade de, quando você tem o log de uma divisão, separa na subtração de dois logaritmos. Né? O log do de cima menos o log do de baixo. Então, tenho que botar entre parênteses, tá? Por quê? Porque 1 terço está multiplicando o log dessa divisão. Aí eu peguei e transformei o log da divisão na subtração de dois logs. Então, 1 terço vai estar multiplicando isso tudo aqui, né? Porque eu transformei o log de 13 sobre 2 nisso tudo aqui. Então, 1 terço vezes isso tudo aqui agora. Beleza? Então, entre parênteses. Então, agora, repara que eu primeiro usei todas as propriedades que eu podia para separar ali, achei ali o log de 13 e o log de 2, separou ali esses dois logs, agora sim eu vou substituir pelos valores, né? Log de 13 é 1,1, log de 2 é 0,3. E aí é só fazer as continhas aí, né? 1 terço vezes o resultado dessa conta aqui, está entre parênteses, 0,8, vai ficar 0,8, é como se estivesse sobre 1, né? 1 terço vezes 0,8 vai ficar 0,8 dividido por 3,
que é igual a aproximadamente 0,27, ok? Então, calculamos aí o log da raiz cúbica de 6,5 a partir dessas informações aqui que eu dei na questão, usando as propriedades, certo? Beleza, vamos então para o último exemplo aqui. Acho que é o último esse aqui, vamos ver aqui. Bem, sabendo que log de 13 é igual a aproximadamente 1,1, encontre o valor de log de 10 na base 13. Então, vamos lá. Para resolver isso daí, a gente vai ter que usar a propriedade da mudança de base, né? Lembrando aqui, vamos lembrar aqui essa propriedade. Mudança de base, olha só. Log de A na base B, se eu quero passar para uma outra base C, eu faço log de A na base C, a nova base, sobre o log de B na base C. Ok? Então, vamos lá. Eu quero passar isso aqui para a base 10. Por que a base 10? Porque o logaritmo que eu dei aqui a informação na questão está na base 10. Log de 13, né, não está escrito a base. Quando não está escrito, é a base 10. Então, o que acontece? Né? Eu vou usar as propriedades para resolver esse log de 10 na base 13. Vamos passar para a base 10. Então, vai ficar o log de 10 na base 10 sobre log de 13 na base 10. Né? A gente faz o log desse aqui na nova base e no denominador da fração a gente bota o log desse aqui na nova base, na base 10. Então, log de 10 na base 10, vamos lembrar aqui, ó, fazer aqui no cantinho, 10, log de 10 na base 10 é igual a 1. Por quê? Porque 10 elevado a 1 é igual a 10. Né? Então, o log de 10 na base 10 é 1. Beleza? O log de 13, a gente deu a informação aqui na questão. Então, log de 13 é 1,1, é só substituir aqui. Então, ficou 1 sobre 1,1. Esse 1,1 eu posso transformar numa fração, 11 sobre 10. E aí usa a regrinha, né? Vai ficar 1 dividido por 11 décimos. A gente repete o primeiro aqui e multiplica pela segunda fração invertida. Né? Essa fração aqui a gente vai inverter. Então, vai ficar 1 vezes 10 sobre 11. É igual a 10 sobre 11. Calculamos, então, o logaritmo de 10 na base 13. Pessoal, só uma observação final aqui, então. A gente poderia ter usado, ao invés dessa propriedade de mudança de base, poderia ter usado essa penúltima propriedade aqui. Ó. Deixa eu botar aqui. Log de A na base B vezes o log de B na base A é igual a 1. Então, eu poderia ter feito log de 13 na base 10 vezes o log de 10 na base 13 igual a 1. Aí eu passaria o log de 10 na base 13, é o que eu quero descobrir. Então, eu passaria o log de 13 na base 10 para o outro lado dividindo. Tá? Então, log de 10 na base 13 igual a 1 sobre log de 13 na base 10. Aí ia ficar a mesma conta que a gente fez, ia acabar dando o mesmo cálculo, tá? Ia ficar 1 sobre o log de 13 na base 10. Né? Aí é só substituir aqui, ia dar 1 dividido por 1,1, ia ficar a mesma coisa aí, tá? Então é isso, pessoal. Um abraço para vocês, tudo de bom, se cuidem. Tchau, tchau.